Bem-vindos a mais um videocast Violência ou Violências, organizado pela ONG Maria Crescente, e é um espaço onde falamos de forma clara e objetiva sobre os diferentes contextos da violência. Hoje temos connosco o professor José Magalhães, que é psicólogo, docente universitário e um especialista em recursos humanos. E, portanto, muito obrigada, José. Ele vai-nos falar hoje de um contexto de violência muito importante para todos nós, que é o contexto laboral, onde a violência é muitas vezes silenciada, não identificada e muito menos denunciada. Muito bem-vindo, José. Obrigado. Obrigada por aceitares o convite. E então eu começaria por lhe perguntar o seguinte: quando falamos em violência laboral, estamos a falar concretamente de quê? Obrigado, boa tarde. É um enorme prazer estar aqui a partilhar este tema e nesta universidade. Quando nós falamos em violência laboral, nós podemos ter duas observações. Uma delas tem a ver com a violência como conceito único, violência verbal ou violência física. Mas depois partimos para outras áreas, que é todos os comportamentos, atitudes que concebem falta de respeito, falta de disciplina e, nomeadamente, a interferência nas regras fundamentais da relação entre pessoas é considerado realmente violência. Ok. Então, e na sua perspectiva, que tipologias de violência laboral nós podemos encontrar? Curiosamente, na atualidade, nós temos um conceito que se chama violência verbal, que é muito típico dos escritórios, ok? Portanto, ou seja, é uma violência que passa por um efeito muito curioso, que é falar aos berros, falar sempre com uma voz com uma enorme agressividade, partindo do pressuposto, quem utiliza esta versão de que as pessoas ouvem melhor, ok? Esta é atualmente um dos principais problemas a nível laboral. É evidente que temos a violência física, que muitas das vezes as pessoas desconhecem, mas a violência física pode ser um agarrar de mãos, um agarrar de braço, um empurrão, um encostão, um agarrar de cara, seja como for. Mas temos outras violências, de facto, que são todas aquelas que são comportamentos nocivos, que é o assédio moral, o assédio sexual, a discriminação, a xenofobia, o racismo, a desigualdade. Todos estes elementos fazem parte do mundo laboral como uma forma de violência direta e indireta, claramente, sobre isso. E muitas vezes o que é difícil é ler ou identificar sinais de violência. Portanto, o José falava essencialmente na violência verbal, não é? O tom de voz, e na física, o tom de voz, as expressões verbais, a comunicação não verbal, a física também, mas parece-me que há ainda em muitas circunstâncias uma dificuldade em perceber os limites, não é? Até onde é que é um comportamento de respeito, de dignidade humana e onde é que começa esse comportamento de violência. Exato. Essa é uma boa questão e que também pode partir também para uma área que carece de esclarecimento. A diferença entre assédio e falta de respeito. Ou se quisermos, entre assédio e conflito, ou entre assédio e problema. Chamemos-lhe o que quisermos. Há uma diferença que é flagrante. O conflito, o problema ou a situação de falta de respeito pontual são situações localizadas, ok? São indignas, ferem a legislação em vigor, portanto, é um desrespeito e podem carecer de intervenção de processos disciplinares. Mas são pontuais. Acontecem quando acontecem. O assédio, seja ele moral ou sexual, é reiterado. É um termo que é muito utilizado e que significa que é sempre que. Sempre que. Sempre que eu encontro alguém, eu assedio. Sempre que eu encontro no elevador, nas escadas, normalmente em sítios recatados, onde não haja testemunhas e onde não haja possibilidades de documentos testemunhais, ok? São permanentes. O assédio moral tem a ver com a tentativa de destruição da dignidade da pessoa. Okay? O exemplo concreto é eu transmitir a alguém que é incompetente porque já é velho. Okay? Tem mais de 50 anos, é velho, é incompetente. Claro. Okay? E na sua perspectiva, acha que estas questões da violência, do assédio, do desrespeito, etc., ocorrem sempre que há hierarquias mais delimitadas, que ocorrem, portanto, mais numa vertente vertical, horizontal, em ambas,
que é que acha? Vamos ver. E todas estas atitudes acontecem em todas as vertentes. Okay? Da chefia para com os subordinados, dos subordinados para com a chefia e entre colegas. Acontecem em todos. Obviamente que maioritariamente é das chefias para com os subordinados. Portanto, são as lideranças nocivas que têm o topo, se quisermos, dos indicadores de práticas nocivas em termos comportamentais e atitudinais. Muito claramente sobre isso. Mas acontecem em todos os níveis. A todos os níveis. E provavelmente também em todas as idades e em géneros diferentes. Em todas as idades, curiosamente, os estudos que apareceram recentemente e que têm alguma curiosidade é o assédio e estas atitudes nocivas é praticado em gente mais nova, que tem contratos precários, que estão no primeiro emprego, que ainda não estão no quadro, gente que está em início de funções e nos mais velhos. Okay? Isto em termos etários. Em termos de género ou de sexo, se quisermos dizer, claramente que a maior parte das vítimas são mulheres. Claramente sobre isso. E o que é que acha que ainda falta nas organizações para que haja pelo menos uma identificação e um reconhecimento, uma diminuição, diria eu, deste tipo de comportamentos violentos? Essa pergunta é altamente pertinente, porque eu podia começar por responder não falta nada. Ok? Mas como não é verdade, eu vou tentar explicar. Existe uma lei, que é a Lei 42 de 2017, que é o Código de Boa Conduta de Combate ao Assédio no Local de Trabalho. É obrigatória para todas as empresas tenham o número de trabalhadores que tiverem. E a partir do dia 1 de julho de 2023 foi aprovado como obrigatoriedade a colocação de um código de denúncia, de um canal de denúncia, digo melhor. Ou seja, em que as pessoas podem denunciar determinado tipo de práticas. Estas duas questões são obrigatórias para todas as empresas. Mas o código tem que estar publicado, tem que estar editado e deve estar acessível para os trabalhadores, os clientes, os fornecedores, toda a gente que participe. Mas há uma outra legislação que ainda é mais interessante, que é a 102 de 2009, o quadro jurídico para a segurança e saúde no trabalho, que no seu artigo 15 diz o seguinte: todas as organizações são obrigadas a fazer avaliações dos riscos, nomeadamente os riscos psicossociais. Para responder à pergunta que colocou e bem, o que é que falta? Falta alterar os comportamentos. Sim. São claramente os comportamentos de quem tem, nomeadamente cargos de chefia e decisão nas organizações, que têm que ser mudados. Enquanto esses não mudarem, ou não existir uma fiscalização que tinha que ser diária e em todas as organizações, que é quase que uma impossibilidade, estas duas questões são a marca do que falta. Claro, mas provavelmente também nem todos os colaboradores conhecem essa legislação que referiu e a existência de um canal de denúncias, por exemplo. E, portanto, parece-me que haver aqui uma literacia também nesta questão da violência laboral e dos direitos e deveres de cada colaborador parece-me essencial. Eu vou responder a essa pergunta utilizando um termo que temos os dois em comum, que é a docência. Okay? Isto não pode passar só nas organizações. Tem que começar a todos os níveis, e nomeadamente no ensino universitário. Põe de parte dos outros, não conheço os programas do secundário, mas no ensino universitário devia ser quase obrigatório existir unidades curriculares que transmitissem às pessoas. Por exemplo, eu sou docente aqui de uma cadeira, de uma unidade curricular que se chama Psicologia do Trabalho, e vou claramente falar sobre isso. Para os trabalhadores das empresas, vamos ver, o trabalhador não pode dizer que desconhece a legislação. A colega sabe isso também. Claro. Ninguém pode dizer que desconhece a legislação. Agora, há cabimento. Os representantes dos trabalhadores sindicais, os representantes dos trabalhadores das comissões de trabalhadores, outros órgãos internos, os departamentos de recursos humanos, têm a obrigação de divulgar, através de ações de formação e de sensibilização, sobre o que é o assédio, o que não é o assédio, como é que podem denunciar e quais são as linhas de defesa que têm para isso. Exatamente. Agora, isto é um percurso muito longo, não é? Exatamente. Muito longo. José, que mensagem final, que conselho gostaria de deixar a quem nos está a ouvir? Uma das questões mais importantes que eu julgo que pode existir é que a informação tem que ser algo que não seja só apenas nos eventos onde os que estão são sempre os mesmos, os webinars onde estão são sempre os mesmos, normalmente são os especialistas, os que conhecem tudo. Esta função tem que descer e tem que começar claramente pelo Estado. O Estado tem que ter um programa
claramente definido para conseguir divulgar o que é o assédio, o que são as violências, para utilizar o termo muito bem, no local de trabalho, as violências laborais, e o que é que os trabalhadores têm para a sua própria defesa. Porque reparemos, hoje em dia um trabalhador tem que saber que, se estiver numa entidade privada, pode recorrer à Autoridade das Condições de Trabalho para apresentar uma queixa. Se for um trabalhador do Estado, tem que se dirigir à Inspeção-Geral de Finanças, embora também possa recorrer à Autoridade das Condições de Trabalho. Mas há mais. As centrais sindicais têm obrigatoriamente nos seus centros áreas de acolhimento para que os trabalhadores possam, eventualmente, colocar as suas questões e defender-se. O que é que eu acho? Eu acho que todos temos que estar mais atentos àquilo que nos circunda em termos da informação. Caso contrário, o papel preponderante será para quem tem práticas nocivas e sabe que as pode ter porque não é coimado. Exatamente. Muito obrigada, José. Foi um prazer estar consigo. Obrigada também por estar connosco desse lado. Deixamos aqui pistas várias sobre esta questão da violência laboral, que é uma questão premente no nosso dia-a-dia e que põe muitas vezes em causa a nossa dignidade e também a nossa saúde física e mental. Portanto, vamos continuar com estas conversas sobre os vários contextos da violência e esperamos por si no próximo episódio.